Meus queridos irmãos e irmãs também, saudações a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao canal do Canteiro de Fraternidade. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Vamos dar início à nossa doutrinária de hoje com a leitura do livro Fonte Viva, escrito por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo selecionado de hoje é de número 108, intitulado Um pouco de fermento. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nessa conduta, é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se nos destino, desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Meus queridos irmãos e irmãs, agora faremos então a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus e toda a equipe espiritual, rogamos o apoio para a realização de mais essa atividade, que possamos desfrutar desta palestra, estar aptos a compreender, a sintonizar com os ensinamentos que serão expostos. Rogamos também para que todos possam estar sendo fortalecidos em seus respectivos lares. Rogamos apoio ao nosso querido expositor de hoje também. Com a tua permissão, Divino Mestre, damos por iniciado a nossa doutrinária de hoje. Que assim seja. Então, passo agora a palavra para o nosso irmão expositor de hoje, Luiz Barros. Olá, meus irmãos, boa tarde. Vamos iniciar nossa atividade essa tarde falando sobre a arte de estar a serviço do Cristo na manutenção da casa espírita. É um tema que é muito interessante porque ele permeia alguns conceitos e a gente vai trazer um deles aqui, tá? Primeiramente, vou falar um pouquinho aqui do que a gente faz, né? Hoje, 21 de setembro, né, eu estou diretor do Canteiro de Fraternidade e justamente na direção aí da manutenção da casa, né? É um prazer, um privilégio e tem alguns sentimentos que envolvem, né, essa nossa atividade. Uma delas é o sentimento de fazer, né, o bem, primeiro de tudo, né? Você ter a oportunidade de poder exercer ali suas funções e fazer o bem. O envolve também, e isso os meninos vão falar, eu trouxe aqui também alguns depoimentos dos meninos, Almir e Elmo, busquei também de outros que participaram, mas infelizmente não deu tempo, ficou um pouquinho em cima da hora, do que é que eles sentem, né? E
esse sentimento ficou comum para todos nós. Então, é isso, esse sentimento de fazer o bem. E para mim, digamos assim, o que mais me deixa feliz é poder perpetuar a casa espírita. A casa que a gente ama, né? Você fazer manutenções ali periódicas na estrutura da casa, fazer melhorias, né? Então você aprimorar a nossa entrega de serviço à comunidade, aos cidadãos, aos nossos irmãos também que vêm em busca inicialmente de um apoio, de um auxílio espiritual e recebe, né, é recebido com a casa, pela casa, né, com sua estrutura funcionando, as luzes funcionando. Então isso tudo faz em nós muita alegria, né, de ter uma fachada, aí já falando em termos de arquitetura, né, de ter aquela fachada ali composta, muito bonita. Então ver essa evolução, a mim particularmente, fico muito feliz. E por trás disso tudo, que aí é o primeiro conceito que eu trago, tá o conceito de voluntariado, que aí eu vou trazer aqui para vocês uma definição aqui retirada do Google. Voluntário é o jovem, adulto ou idoso que, devido ao seu interesse pessoal e seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo sem remuneração financeira a diversas formas de atividade. Opa, passei aqui um pouquinho demais. Diversas formas de atividades de bem-estar social ou outros campos. Então, a gente percebe aí esse sentimento cívico, sentimento de cidadania, em você retribuir à sociedade tudo que ela te fez, né? Te trouxe, te tornou. E recentemente eu estava conversando com minha esposa justamente isso. Né? Eu me formei em arquitetura pela UFBA e tenho em mim, né? E isso vai no tempo de cada um, a gente não pode acelerar as coisas, né? Mas tenho, por exemplo, tenho em mim essa vontade em retribuir a sociedade. Então, o que é que eu normalmente, nas oportunidades que surgem, o que é que eu faço? Sempre que tem alguém interessado ou não esteja interessado, mas que eu perceba que esteja fazendo um movimento de uma construção, de uma reforma, sempre que há abertura, eu chego, pergunto e me ofereço o meu serviço, realmente o serviço de arquiteto. E já aviso, né, que o pessoal fala que arquiteto cobra caro, mas já aviso desde o início que não vou cobrar nada. Porque é o quê? É eu devolvendo à sociedade tudo que a sociedade depositou em mim. E aí a gente vai ver que cada um pode dar um pouquinho. Né? Cada um pode dar um pouquinho, talvez a gente não tenha esse conhecimento técnico, mas tenha um conhecimento, uma palavra carinhosa, uma palavra aconchegante, de amor, né, de acolhimento, né? Ou seja, a pessoa, digamos assim, trabalha com o sentimento, trabalha com as palavras. Né? Talvez você, até mesmo que não tenha palavras, não tenha esse palavreado coloquial ou bonito, mas que você pode estar ali do lado, ouvindo a pessoa. Né? Então são coisinhas pequenas que todo mundo pode, né, doar. E aí a gente vai fazer um paralelo à lei do trabalho. Ele fala alguns tipos de trabalho, né? E um deles é a pessoa que tem riqueza o suficiente que não precise trabalhar. Então, o que é que ela vai fazer? E os espíritos respondem que ela vai trabalhar para o próximo. Né? Não é substituir a pessoa no posto de trabalho, não. Mas ela vai fazer o trabalho do bem, ela vai se aproximar a uma doação de alimentos, distribuição de alimentos, até mesmo se aproximar de um hospital para poder auxiliar ali, hospital ou enfermaria ou casa de idosos, enfim, vai se aproximar e vai fazer ali a sua doação do seu tempo, né, para aqueles irmãos que estão necessitados. E esse também é o trabalho. E também a gente tem uma passagem que ele fala que se não fosse o trabalho, nós iríamos atrofiar, atrofiar os músculos, porque imagine se a gente não tivesse que trabalhar,
normalmente naquele horário, né, determinado, e na maioria das vezes é a maior parte do horário do dia, a gente estaria obsoleto, parado ou encostado, e com certeza nossos músculos iam atrofiar, né? Parte intelectual, se não fosse o trabalho que nos, digamos assim, empurrasse para frente na disciplina, no dever, né, no compromisso e honrar a palavra e tudo mais, a gente iria continuar num estágio infantil, de, intelectual e espiritualmente também falando. Então, são todas essas coisas que, reunidas, né, fazem a gente realmente ir para frente através do trabalho. E a manutenção na casa espírita é uma oportunidade, né? Uma oportunidade de a gente poder exercer essa atividade. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de ferramentas. A gente tem aqui em cima todas as ferramentas. Eu amo isso tudo aqui. Quando eu vou em loja de ferramenta, eu fico lá passeando, realmente passeando, até realmente fazer fazer o meu objetivo, né? Então eu passeio, olho as ferramentas que tem. Eu gosto disso. Mas se uma pessoa não gosta, né, não tem problema, né? Pode-se até mesmo se juntar a essa equipe de manutenção da casa. Para quê? Para pensar na parte logística, para pensar no apoio. Às vezes a gente não, digamos assim, não necessariamente precisa meter a mão na massa, mas eu preciso de alguém que pegue a ferramenta. Por exemplo, vou subir na escada, eu utilizar a ferramenta e esqueço uma ferramenta lá embaixo. Se eu estiver sozinho, vou ter que descer. Então, pegar a ferramenta e subir de novo. Aí vai que eu esqueço mais outra. Então, se tiver alguém apoiando, mesmo que não saiba fazer, vai poder auxiliar. Isso é fazer o bem, isso é estar ali à disposição, é servir ao Cristo. Então, a gente entende dessa forma. Bom, vou passar aqui o slide para ouvir os nossos amigos. Tá? Olá, boa tarde, eu sou Moreira. Meu sentimento quando eu estou no canteiro de fraternidade é de estar servindo ao Cristo, porque eu gosto muito de ajudar o próximo, de ajudar as pessoas. E o canteiro de fraternidade é um ambiente onde as pessoas vão em busca de sabedoria, de harmonia, de paz, de conhecimento. Eu me sinto muito bem por estar ajudando a todos. Sou voluntário há uns 3 anos, onde eu trabalho na recepção, sendo voluntário, aos sábados, e aos domingos trabalho na evangelização das mães gestantes. Aos sábados, quando algum voluntário está ausente, eu o substituo em alguma sala. Tudo isso para mim é uma grande oportunidade de crescimento na minha existência. Ok? Obrigado. Olá, família Canteiro. O sentimento é de gratidão e também está podendo servir, e quando a gente serve também, a gente não pode esquecer que nós também somos beneficiados. Então, para mim é um sentimento muito bom. Toda vez que eu vou para ir trabalhar, tanto nos dias que eu trabalho ou na manutenção da casa, é o mesmo sentimento de gratidão, de paz, e estar podendo compartilhar com essa família, ok? Obrigado. Bom dia, meu nome é Elmo, esposo de Jussara, voluntária da casa. Me sinto muito bem em dar minha pequena contribuição quando necessário. É gratificante, além de ter feito amigos. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Então, os nossos caros colegas, eles falaram em 2 pontos interessantes. Por último, agora, Elmo falou de fazer amigos, né? Então, realmente é um momento que a gente está ali, né, lixando, pintando e fazendo esse tipo de coisa, a gente está ali conversando também, se conhecendo, e aí está ali também o que? Ajudando ao outro, evangelizando, reforçando, não, faça isso mesmo, tenha calma, tenha paciência, isso acontece, vá por esse caminho que você vai conseguir, né? Então são essas coisas que não só a parte do trabalho, colocar a mão na massa efetivamente, mas também tem essa conversa que também sempre nos auxilia. E
Almir falou desse benefício, né? Quando a gente vai e faz o trabalho de manutenção na casa espírita, no nosso canteiro, a gente também é o maior beneficiário. Por quê? Porque vamos fazer uma pergunta, né? Você já sabe o que você vai fazer depois do nosso desencarne? Você já sabe o que você vai fazer lá no plano espiritual? Quais são suas competências? Né? Como o nosso irmão falou, Almir, ele, além dessa questão da manutenção da casa, ele faz outros trabalhos. Né? Ele é passista, ele entrega água, ele faz aquilo outro. Então, ele está adquirindo atividades para poder, chegando ao plano espiritual, poder também exercer. Afinal de contas, a gente pode perceber uma certa similaridade no trabalho aqui de passista com o trabalho lá de passe. Também a gente pode ver no filme e no livro, né, de André Luiz, que há a parte no momento do passe, do despertar dos irmãos, como é que ele fala? Os adormecidos. Né? Então há essa atividade de passe magnético. Então quando você aqui treina isso, aprende, estuda, se especializa, né? E aí é o ponto importante, né? Não só aprender no nosso curso básico, e aí eu vou trazer um incentivo aí aos trabalhadores, não só aprender no curso básico, e além, né? Estudar, buscar. A gente tem uma biblioteca vasta, inclusive me fez lembrar de um dia que o fundo do armário ele deslocou, né? Por conta dos livros, né, e objetos, então ele deu uma deslocada no fundo. A gente deslocou o armário, afastou da parede, foi lá e pregou atrás. Olha que legal, você está construindo, você está ajudando ao centro a se manter funcionando em sua plenitude. Isso é gratificante, entende? Então é esse o convite que eu quero fazer a todos vocês para poder se colocar nessa posição também, né? Tem, óbvio, todo mundo ajuda no que pode, né? Às vezes eu não posso colocar a mão na massa, eu posso ir e apoiar, como eu falei, ou eu posso dar um recurso financeiro, ou eu posso ajudar na doação de alimentos, ou eu posso ajudar triando esses alimentos, organizando, higienizando. Isso vai de cada um, né? Mas aqui o que eu estou trazendo é essa oportunidade de ajudar efetivamente na manutenção da casa. Né? A gente pode também enquadrar a manutenção como varrer, passar um pano, limpar, tirar o saco do lixo, né? Às vezes o saco do lixo está ali cheio, só em pegar, retirar, colocar outro no lugar, né? Já é uma forma de manter. Né? Manutenção aí é da espécie me refiro à questão de manter a casa funcionando. Né? Então, esse é o convite aí que eu quero fazer a todos, aproveitar. E um sentimento assim que é importante, talvez que a gente já perceba isso quando a gente está fazendo esse convite, é que é o sentimento de ser dono, se sentir dono. Mas lá tem pessoas que já estão à frente disso. Não pode pensar dessa forma. Você tem que contribuir, tem que se sentir dono também, assim como essa pessoa. Né? E se por um acaso essa pessoa não der abertura, tudo bem, né? Tá no momento daquela pessoa, a gente tem que respeitar ou ir por um outro caminho de forma óbvia, amigável, né? Não estou dizendo aqui nada para sabotar a pessoa, não. Né? Tem diversos caminhos de ajudar, diversas áreas para ajudar. Então aqui a gente pode também se ajudar dessa forma, tá? Então não é pelo fato de que Luiz está à frente da manutenção da casa que, digamos assim, as coisas só com ele. Não, tá? Vamos mudar esse pensamento. O Luiz precisa de muita ajuda. E é isso que eu vou mostrar aqui nesse slide. Então, aí com isso, o que é que a gente fez? Nós visualizando, a gente criou um grupo chamado Grupo Benedito de Araújo, que é um grupo de senhores com aptidão aos trabalhos de reparo domésticos. Né? Então, se você sabe mexer em hidráulica, né, sabe
como funciona essa parte tanto hidráulica de alimentação de água, quanto de hidrossanitário, que seria a parte de esgoto, né? Se você sabe como funciona, não necessariamente, Luiz, eu não sei como funciona por completo, mas eu tenho noção. Então você pode ir contribuir e aprender mais. O legal é esse aprendizado, de você poder ir lá, acompanhar um serviço e aprender, né? Porque com certeza, como Elmo falou, a gente está ali, está criando amizade, está conversando e vai com certeza explicar, olha, isso aqui está funcionando por causa disso, disso e disso. Ninguém vai ficar segurando informação, pode ter certeza disso. Então vamos aqui para a próxima pintura, né? Eu posso dizer, eu não sei, não vou dizer que eu sei pintar, né? Mas eu sei passar o rolo na parede. Não sei se isso é pintura, porque a gente sabe que há profissionais capacitados para pintar. Então a gente sabe que tem um detalhe técnico por trás daquilo. E quando ele estica o rolo, né, na parede, tem uma certa pegada, não sei se tem um barulho, tem uma cor, tem uma espalhada tinta. Então eu digo que eu não sei pintar, eu sei melecar tinta na parede, porque eu pego e meleco. Mas aí a gente vai conversando e vê que o outro explica como é que funciona ou qual seria a melhor forma. E a gente sabe que o quê? A prática leva à perfeição. Então, se eu tenho ali um campo ótimo para praticar, eu vou chegar à perfeição, né? E a gente, claro que a gente está prezando que o nosso centro fique bonito, né? Mas isso de acordo com as condições de cada um, né? Se eu não sei pintar ainda perfeitamente, obviamente que vai estar bem feito, mas não vai estar perfeito como um profissional. E, como eu falei, a perfeição, a prática leva à perfeição. Então a gente também tem necessidade e também serviço de carpintaria, né? Recentemente eu vou até precisar, não sei fazer serviço de carpintaria, mas a gente vai trocar algumas maçanetas. Então o que é que a gente está pensando? Como eu falei, não sei. Então vou retirar a maçaneta existente, isso aí é tranquilo, a gente já olhou, é parafuso, tirou, sacou. Vamos até a loja e checar uma maçaneta que bata com a outra. No momento que a maçaneta encaixa certinho, o parafuso, tudo, o espaço dela que entra na porta, a gente vai comprar essa maçaneta e vai encaixar na porta e poder terminar, né, com as maçanetas, os parafusos e pronto. O serviço estaria pronto, né? Estaria por quê? Porque tem uma porta lá que realmente precisa fazer todo o serviço. Aí eu já não sei, né? Eu também, digamos assim, não me arriscaria para poder não danificar a porta. Aí sim a gente vai chamar um profissional. A não ser que nosso colega aqui que falou, Elmo e Elmia, eles sabem, mas eu já não sei. Elétrica, né? Então a gente precisa, a elétrica é o que mais precisa, né? Não digo assim mais precisa, mas é que sempre a gente precisa de alguma coisa. No máximo trocar uma lâmpada, tem que mexer com elétrica. A gente sabe que fiação elétrica não é algo que se brinque, né? Então a gente tem que levar a sério e justamente essa questão da segurança ali, a gente está ali, ó, um do lado do outro, observando e comentando, olha, toma cuidado com isso aqui, deixa eu ver se eu já desliguei o circuito elétrico. Então a gente está ali também um cuidando do outro. E elétrica a gente precisa, né, trocar uma lâmpada. Agora me fez lembrar do sistema de som, que as fiações do som já estão lá há um tempo, a gente precisa rever isso daí. Recentemente a gente estava analisando a acústica do canteiro, né? Então quem já foi no canteiro sabe que tem alguns pontinhos de acústica ali que precisa melhorar, para poder o quê? Poder entregar aos nossos frequentadores um produto melhor, né? Um serviço melhor, esse serviço do bem, entregar para que eles recebam melhor, para que eles não tenham nenhuma interferência no recebimento dessas informações. Conseguem perceber? Então, se, por exemplo, a gente está numa casa espírita onde o som provoca muito eco, provoca muita microfonia, aquele chiado do microfone, então é interessante que remova esses ruídos para que a palestra seja feita e que esses frequentadores possam entender,
né, e ouvir perfeitamente. Então, esse é o propósito. E quando a gente percebe que isso é, digamos assim, eterno, né, isso, um concerto que eu faça vai durar para sempre, isso é magnífico. Você vê que a casa ali se sustenta por conta daquilo que você fez, né, a melhoria que você fez está fazendo bem, isso é magnífico. Fez lembrar agora os pilares que a gente fez ali no térreo, que eles estavam bem deteriorados, estavam rachados os pilares, a gente colocou estrutura de apoio, abriu os pilares, trocou a ferragem. Isso já é um serviço realmente mais complexo, maior, né, que foi necessário o profissional, mas a gente estava ali acompanhando, né, então ajudando. Então foi um serviço, e agora vendo a parede, o pilar lá, todo quadradinho, bonitinho, todo lisinho, porque pintou, né, é magnífico ver esse trabalho, esse esforço que houve, né, e ver que aquele pilar vai resistir por muito e muito tempo. Né. Hoje a gente está avaliando e focando as nossas atenções em um detalhe que é interessante e importante, que é a impermeabilização da fachada. O que acontece? A fachada, não sei se vocês já perceberam, ela quando chove, ela pega a água bem de frente. Então, está surgindo algumas infiltrações e passando para dentro da casa. Então, a gente está justamente agora, nesse momento, pensando e focando nisso para poder resolver essa questão. E logo, logo vocês vão ver uma surpresa. Então, também tem a parte de construção. Como eu falei agora há pouco, foi a reforma dos pilares, né, que precisou ser feito. Normalmente vai precisar de uma equipe especializada, né, para poder atuar nessa parte. Né. A fachada, que eu falei agora há pouco, a gente vai impermeabilizar, vai precisar de uma equipe de rapel para poder descer a fachada e fazer a impermeabilização, né, a pintura impermeabilizante. Vidraçaria, então vai ter uns serviços, vai ter de vidraçaria que a gente também não domina, então a gente vai contratar, mas a gente precisa dar o apoio ali, precisa estar ali do lado, naquele profissional que ele vai instalar a esquadria, os vidros, a gente precisa estar ali do lado, dando apoio para que seja feito da melhor forma possível, porque imprevistos acontecem. Na nossa vida também, imprevistos acontecem, a gente planeja uma coisa, só que o desígnio de Deus leva para outra situação. Então a gente precisa estar preparado, precisa respirar fundo, precisa se conscientizar que nem tudo é como a gente quer, nem tudo é perfeito, e, né, adequar o plano para outras situações. Vamos ver aqui marcenaria, a parte de móveis, né, diferente de carpintaria, parte mais de marcenaria, móveis. Recentemente essa equipe, né, que comentaram agora, a gente trocou o layout da cozinha, né, então estava de uma forma, precisou entrar mais um equipamento que era um freezer horizontal que ocupa um certo espaço, a gente precisou mexer no layout, então foi gratificante você mexer no layout, tirar as paredes do lugar, tirar os armários do lugar, mover a geladeira um pouco para o lado e tudo encaixar perfeitamente. E ver que a cozinha funciona, continua funcionando, né? As pessoas podem entrar, circular e ela funciona. Né? Então foi interessante isso. Mas não era marcenaria, era móveis de metálico, né? Ar-condicionado. Há um colaborador, um frequentador, que ele tem dado muito apoio na parte do ar-condicionado e a gente tem muito a agradecer a ele, né, toda a manutenção, limpeza. Mas, por exemplo, eu fixei atrás das salas, tem um painel com a manutenção, né, um quadro de manutenção. A gente tem dois tipos, né, que é a limpeza daquela tela, simplesmente a limpeza da tela, que deve ser feita aí de mês em mês, ou 6 meses, eu não lembro muito bem a periodicidade, mas tem a limpeza mais profunda, né, que é preciso ser feita. E aí me faz remeter um pouco aqui, agora me veio aqui uma ideia de fazer essa similaridade com o nosso
nossa reforma íntima, né? Quem sabe a nossa reforma íntima tem um passo, um momento que você precisa estar sempre fazendo aquela higienização, aquela verificação periódica, curta e mais periódica, com a periodicidade. E enquanto que tem outras que você tem que realmente mergulhar mais fundo para poder tirar as crostas mais difíceis, né? Fazer uma lavagem mesmo. Então, fazendo um pensamento, trazendo aqui essa reflexão. Então fica aí, né, esse comentário para caso sirva para algum de vocês, obviamente, essa reflexão. Então, e ar-condicionado, né, como eu comentei. E aí a gente faz o convite, chama o maridão, chama o filho, chama o genro, convida ele para poder participar, né, desse grupo, né, grupo Benedito de Araújo. A gente tem uma lista de melhorias, a gente sempre pensa algo a melhorar no nosso canteiro e sempre tem algo a melhorar. E essa melhora é para quê? Justamente para a gente oferecer aos nossos irmãos mais necessitados o nosso melhor, né? Que ele chegue, que ele, por exemplo, nessa época de pandemia, foi-se adquirido diversos produtos de proteção individual e de proteção coletiva, né? Álcool, né? O tapete higienizante, aquela solução para poder higienizar as superfícies, enfim. Então, tem todo um aparato, né, para a gente poder receber melhor os nossos frequentadores. Então, você que está aqui ouvindo pode contribuir, né? Não precisa esperar por ninguém, e é justamente isso que eu quero trazer. Não precisa esperar por ninguém. Tá? Se quiser realmente comunicar, informar, avisar que está interessado em ajudar, ótimo, né? Porque a gente vai saber que tem alguém que pode contar. Mas se não, é como fazer como o nosso irmão Jesus fazia, né? Fazer ali a sua parte, sem precisar de nenhum tipo de alarde, sem precisar de nenhum tipo de festa, fazer a sua parte e entregar o seu melhor, ok? E aí eu trago um texto aqui retirado do Evangelho de Pedro. Serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da uniforme graça de Deus. Então, fica aqui o sentimento de realmente servir, né? Quando a gente pensa na manutenção da casa e está ali disposto a fazer essa manutenção nos horários em que é possível, a gente não está pedindo aqui nenhum tipo de milagre, né? A gente está servindo, né? E esse servir uns aos outros conforme o dom que Deus nos deu. Se eu não sou bom na parte de manual, de pegar uma ferramenta, de, né, apertar um parafuso ou pregar um prego, tudo bem, faz parte. Mas eu posso ser bom na parte de conversar, de estar ali com aquele irmão, ajudando ele psicologicamente, ou ajudando ele manualmente, até mesmo entregando a ferramenta, né, observando com outra ótica. Então isso tudo é uma forma de ajudar, né? E como Pedro comentou, né, de cada um tem um dom, né, que recebeu como bons despenseiros da uniforme graça de Deus, né? Deus nos deu, cada um, segundo o seu merecimento. Afinal de contas, quando a gente também reencarna, a gente faz aquele planejamento reencarnatório, né, que vai passar por tais e tais situações para poder aprender ou lidar com aquela situação que em outra hora não ocorreu com efetividade, com positividade, digamos assim. Então a gente pode abraçar um trabalho desse sem esperar ainda, digamos assim, que alguma coisa nos aconteça.
né? Digamos que seria o nosso trabalho a Jesus ganhar os créditos, né? Mas enfim, é isso que eu queria trazer. Realmente esse sentimento de beneficiar a casa e ser beneficiado, né, no momento que a gente está fazendo essa troca, é esse sentimento de criar novas amizades, é esse sentimento de gratidão, né, de poder ter uma ocupação, né, para poder oferecer os nossos serviços ao nosso canteiro, ao nosso Mestre Jesus, a Deus, né, fazer a nossa parte nesse caminho do bem, né, que todo mundo sempre tem uma atividade, a gente também tem condições, tá? E é esse o ponto que eu quero ressaltar e focar bem. Você pode, né? Você tem muito a dar, você tem muito a ajudar, né? Então vá em frente, faça a sua parte, não fique aguardando nenhum tipo de aprovação ou reprovação, né? Faça a sua parte, entregue o seu serviço, né? E se lá na frente, por algum acaso, alguém gostou ou deixou de gostar, você tem que, na verdade, ver se Jesus gostou, se Deus gostou ou se Deus deixou de gostar. Isso está na nossa consciência. Não precisa ninguém falar que gostou, que não gostou. Infelizmente ou felizmente, somos imperfeitos, né? Temos os nossos defeitos. Então, nem tudo que vem dos outros às vezes é bom, né? Eu digo, a gente recebe bem, né? Mas a gente tem que deixar isso de lado. Como é que o outro vai receber? A gente tem que fazer a nossa parte. E recentemente eu estava analisando a minha, como é que eu posso dizer? A minha atividade enquanto, né, à frente da manutenção, e estava um pouco descontente, principalmente nesse recorte da pandemia, né? Por conta dessa pandemia eu me reservei um pouco mais e graças a Deus tiveram companheiros que foram e ajudaram nessa situação. Mas olhando como um todo, eu vi que foram feitas coisas boas, né? Foram feitas coisas positivas, né? Muitas coisas. Então, no geral, eu acho que foi positivo. E aí é aquela coisa, a gente não precisa ser 100% sempre, né? E óbvio que o outro está esperando também que a gente seja 100% sempre, mas não precisa, porque somos humanos, somos suscetíveis às falhas, né? E se aquele irmão ficou chateado com você porque você foi 90%, tranquilo, relaxa. Um dia vai chegar o momento de ele perceber, né, essa questão, que nem todo mundo consegue ser 100%. Né? Então faça a sua parte, não se importa com o que os outros vão falar ou deixar de falar. A gente, quando a gente faz o nosso planejamento, não tem ninguém reencarnatório, quero dizer, não tem ninguém que vai dizer que, ó, essa parte aqui eu vou me responsabilizar por Luiz. Não tem, é você, entende? Então, vamos assumir esse compromisso, né? Se realmente fez sentido para você, vamos lá, vamos se juntar. Aqui a gente comentou que o grupo é de senhores, mas eu acredito que não tem essa obrigatoriedade, que quando se formou tinha mais senhores, mas não tem essa obrigatoriedade, afinal de contas a gente preza pela igualdade entre todos e não tem por que ser diferente, né? Então, faço esse convite, junte-se a nós, ao grupo Benedito de Araújo. Estou fazendo minha propaganda aqui, aproveitando a exposição para fazer minha propaganda. Mas, em resumo de tudo, o sentimento que fica ao cuidar da manutenção da casa é de gratidão, é de você ver aquela casa funcionando perpetuamente, ver aquela casa em pé, ajudando as outras pessoas. Não tem nada melhor do que você ver isso acontecendo, né? É um sentimento de gratidão eterna. Então, muito obrigado pela oportunidade, Canteiro de Fraternidade, por mais essa oportunidade de estar aqui trazendo os nossos pensamentos, os nossos depoimentos. Espero que alguma coisa faça sentido a você. Não é obrigatório a participação ou não das atividades, cada coisa no seu tempo, mas dê um primeiro passo. Não fique esperando ninguém te levar ou fazer alguma coisa para que você dê o primeiro passo, né?
dê o primeiro passo. É o que você pode melhor fazer com a sua existência. Pense nisso. Então, que Jesus nos abençoe. Tenhamos todos uma boa tarde. Meus queridos irmãos e irmãs, após essa palestra edificante do nosso irmão Luiz, vamos então sintonizar mais uma vez com o alto. Amado Mestre Jesus, gratidão pela oportunidade de mais um dia estarmos acompanhando uma palestra do nosso querido canteiro nesse formato virtual. Agradecemos ao nosso irmão pela palestra edificante, que nos trouxe diversos ensinamentos valorosos. Agradecemos o apoio que a equipe espiritual nos deu e também a audiência de todos os irmãos e irmãs em seus respectivos lares. Possamos continuar em nossa busca para o aperfeiçoamento. Com a tua permissão, Divino Mestre, damos então por encerrado a doutrinário de hoje. Que assim seja.